Prezados irmãos e irmãs em Cristo, quero saudá-los e acolhê-los nesta manhã de domingo, dia 28 de fevereiro, último domingo do mês, mas o segundo domingo na Quaresma, este tempo tão especial de preparo, de reflexão que nós estamos vivendo como igreja. Faço um registro de que este culto é apenas online, por isso me dou a liberdade de realizá-lo sem o uso de máscara. Quero saudá-los e acolhê-los com o versículo bíblico que é lema para esta semana, a qual nós estamos iniciando do livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, onde a gente lê: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós nos encontramos aqui, assim de modo virtual, neste dia para celebrar o segundo domingo na Quaresma e também nos relembrar de que estamos na caminhada em preparo, em direção à Páscoa do Senhor. E amor tem tudo a ver com doação. Quem ama doa afeto, quem ama doa tempo, doa cuidado. E Deus nos ama tanto que deu o seu Filho em nosso favor para que nós pudéssemos dispor de uma vida plena, de uma vida eterna, de uma vida próxima a Ele. E nós, como resposta, em gratidão a este amor que nos é ofertado, queremos nós sempre colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço da edificação do reino deste Deus entre nós. Que bom que nós juntos podemos não somente falar, mas também assim experimentar deste amor entre nós, na comunhão, entre irmãos e irmãs na fé, entre irmãos na comunidade, e espalhar um pouco deste amor, dos sinais visíveis deste reino para as pessoas com quem nós dividimos os nossos dias, as nossas horas, ali onde Deus coloca cada uma de nós. Que assim seja sempre ao nosso redor, que nós encontremos cada vez mais sinais deste amor de Deus, deste mundo, onde nós temos a tarefa de colaborar na divulgação, na propagação da Boa Nova do Evangelho. E assim eu quero convidar para nós iniciarmos este culto, este momento celebrativo, cantando a primeira canção do livro de canto da igreja, de número 610, Senhor, por que me guarda a tua mão? A folha litúrgica deste culto foi disponibilizada aos membros por meio do WhatsApp. Se alguém ainda não recebeu, eu peço que porventura possa solicitar a alguém, certamente pode ser também repassado. Canção 610, Senhor, por que me guarda a tua mão?
Confiando e crendo neste Deus que nos acolhe, que nos ama, é que nós nos encontramos neste momento celebrativo, este culto que é realizado no nome do Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para que nós tenhamos uma palavra de oração, confessando ao Senhor os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, graças nós te rendemos por esta manhã de domingo, que é presente teu. Com alegria acordamos e recebemos este dia preparado por ti a nós. Talvez tivéssemos planos para ele que tiveram de ser alterados. Entretanto, tu tens planos grandiosos para cada um de nós que somos teus filhos e filhas. Nós queremos reconhecer que, por vezes, entendemos que o nosso planejar é melhor que o teu e, por consequência, cometemos erros. Pecamos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Reconhecemos esses pecados e, em humildade, nós te pedimos perdão. Concede que nesta nova semana, neste novo mês que está iniciando, possamos nos manter firmes aos teus ensinos, que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que estejamos centrados em tua palavra, porque ela é fonte de vida eterna para todos nós. O teu amor e a tua bondade, renovados a cada dia para nós, impulsiona-nos a levar e compartilhar esperança nestes tempos tão desafiadores. Muito obrigado, querido Deus, por não te esqueceres de nós por nenhum dia sequer. Por Jesus Cristo é que nós oramos a ti, confiantes de que tu nos ouves e atendes. Amém. O apóstolo Paulo escreve em sua carta à comunidade em Éfeso, capítulo 4, versículo 2: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Se nesta manhã você se reconhece como pessoa falha, pessoa pecadora, e confessou em humildade os seus pecados diante de Deus, se arrepende deles e quer permanecer na caminhada que Ele mesmo constrói e sustenta conosco, então eu anuncio o perdão de todos os vossos pecados. E não o faça em meu nome, mas em nome de Deus, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nos preparando para as leituras bíblicas e também logo mais a mensagem, convido a cantarmos a segunda canção do Inário Hinos do Povo de Deus, o HPD, canção de número 380, A Tua Palavra é Semente.
Primeira leitura bíblica que nós queremos ouvir nesta manhã é do Antigo Testamento, livro de Salmos, capítulo de número 22, os versículos também de número 22 até o 31. Leitura do Salmo 22, versículos 22 até o 31. E de lá, se ouvi-los, então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor, todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui, a leitura do livro de Salmos. Também nós queremos ouvir a leitura do Evangelho do Senhor, conforme relato do evangelista Marcos, capítulo de número 8, os versículos 31 ao 38. Leitura do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme evangelista Marcos, capítulo 8, os versículos 31 até o 38. E de lá nós assim ouvimos: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus primeiros interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. E aqui a leitura do Evangelho, palavra do Senhor, palavra de salvação. Bem-aventurados são todos aqueles que o ouvem, o guardam com carinho em seu coração e o praticam em seu viver. Amém. Nos preparamos para a mensagem e refletimos as leituras bíblicas, cantando a canção do livro de canto da igreja, de número 477, Obrigado, Pai Celeste.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Ele que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo venham sobre nós e permaneçam conosco hoje e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, cara comunidade, eu quero iniciar a mensagem, a reflexão deste domingo, compartilhando brevemente a história de Dietrich Bonhoeffer. Ele nasceu em Breslau, na Alemanha, no dia 4 de fevereiro de 1906 e foi teólogo e pastor da Igreja Luterana, membro da resistência alemã antinazista e membro fundador da Igreja Confessante, ala da Igreja Evangélica Alemã que era contrária à política nazista. Em março de 1943, acabou sendo preso e enforcado, pouco tempo antes do próprio Hitler cometer suicídio. E dentre tantas frases muito conhecidas de Bonhoeffer, eu quero citar e destacar uma, quando ele disse: Jesus Cristo e não homem algum ou Estado é o nosso único Salvador. Eu repito ela: Jesus Cristo e não homem algum ou Estado é o nosso único Salvador. Vocês hão de concordar comigo que com certa frequência nós podemos ver em automóveis adesivos com os dizeres: eu sirvo a Jesus, eu sigo a Jesus, e parece que, ainda que nós vivamos numa sociedade pós-moderna, as pessoas ainda sentem um certo orgulho e parece que ainda dá um certo status se dizer cristão. Afinal de contas, quando a gente se diz cristão, pressupõe-se que a gente respeita e segue uma série de princípios, de normativas que regulam bem a vida da sociedade. Mas será que realmente as pessoas sabem o que significa seguir a Jesus se os próprios discípulos dele tinham muita dificuldade em compreender? E qual seria então de fato o preço que nós pagamos quando decidimos ser seguidores, discípulos do Senhor? Para compreender melhor, nós precisamos nos atentar à história que é narrada pelo Evangelho de Marcos. Em Marcos, Jesus começa a prevenir os seus discípulos sobre como a história iria se desenrolar. Ele diz, o Senhor: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto e 3 dias depois ele ressuscitará. A gente costuma dizer que a propaganda é a alma do negócio, não é assim? Bom, a gente quase que pode concluir que talvez Jesus tenha ido mal nessa disciplina de propagandear. Se a intenção dele era divulgar a sua mensagem e atrair mais seguidores, com essa mensagem de dor, de sofrimento e de morte, talvez não fosse assim tão atrativa e as pessoas tinham dúvidas se de fato era a melhor alternativa que se tinha para ter como esperança. Convidar, Jesus convidava, mas para trilhar qual caminho? Aqui nós precisamos nos perguntar sobre os nossos dias, talvez. Quem nós costumamos seguir pessoas? Que tipo de pessoas nós costumamos seguir? Está muito em alta a palavra coach. Os coaches são treinadores, digamos assim por dizer, que têm como seu trabalho, o seu ofício, despertar o que há de melhor, as qualidades e virtudes de cada um, para que aquela pessoa se dedique ao máximo diante dessas qualidades que ela tem para alcançar e realizar as suas metas de vida, os seus objetivos e ter felicidade. Então, costuma-se seguir pessoas de renome e de sucesso. Jesus mostra uma realidade diferente. Por que diferente? Bem, ele relata qual seria a trajetória dele e qual era, por assim então entender e dizer, a trajetória que os discípulos deveriam seguir: sofrimento e morte. Parece muito pouco atrativo seguir um líder que de antemão diz que irá morrer e inclusive ser injustiçado. Os discípulos eles não ficaram quietos ouvindo o que Jesus queria dizer.
A narrativa nos conta que Pedro levou Jesus para o lado e começou a repreendê-lo. Até a gente pode imaginar a simplicidade da cena, ou talvez a complexidade, ao Pedro chamar Jesus para o canto e dizer: como assim, Jesus? Como assim, Senhor? Isso não pode acontecer. Como você vai ser perseguido e morto? E então Jesus, ele se vira aos outros discípulos, chamando a atenção para aquilo que ele iria dizer, e repreende Pedro dizendo: saia da minha frente, Satanás. Não era assim que Jesus era barraqueiro e queria envolver todo mundo naquela discussão que ele estava tendo com Pedro, mas Jesus queria chamar a atenção de todos eles para algo importantíssimo. Não se pode atentar contra o plano da salvação de Deus, não se pode desvirtuar nem para a direita e nem para a esquerda aquilo que é o caminho, aquilo que deveria ocorrer e acontecer. O sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus eram estações que caracterizavam e precisavam ocorrer para que o plano da salvação de Deus para a humanidade se cumprisse. Quando Pedro se irrita e diz que isso não poderia acontecer, estava sendo utilizado pelo diabo para ir contra os planos de Deus. Meus caros irmãos e irmãs, o nosso Senhor nem sempre foi admirado por todos. É assim em nossos dias e foi assim também em outros tempos. Mas na sociedade atual parece haver uma predisposição, vocês hão de concordar comigo, em admirar os feitos de Jesus. Na medicina não é difícil a gente ouvir a frase: Jesus é o médico dos médicos. Na psicologia, ele é o maior psicólogo que já existiu. Na pedagogia, ele é o melhor pedagogo, com técnicas de ensinar e captar a atenção das pessoas. Enfim, certamente Jesus deixou um legado de como nós devemos proceder em nossas relações interpessoais no dia a dia. Porém, muito mais que os títulos que a sociedade moderna vai lhe colocando, nos importa, como povo de Deus, o título que ele sempre teve, e o título que de fato é dele. Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima de confiança, pode ser um médico dos médicos, mas acima de tudo, Jesus é o Messias. É o Messias prometido por Deus, anunciado e proclamado pelos profetas. É a realização, o cumprimento do plano salvífico do Senhor. Ele é o Salvador e o Redentor da humanidade. E ele tem este título de o Cristo, o Messias, justamente porque ele cumpriu com o plano da salvação que Deus mesmo preparou. Pode ser que para muitos de nós seja muito difícil, extremamente complicado compreender este plano de Deus, porque um homem santo e justo precisou pagar com a própria vida pela culpa e pelos erros dos outros. Na lei dos homens, nós chamaríamos isto de uma injustiça. Se o outro é culpado, se ele errou e foi condenado, e eu sofro as consequências do erro dele, a justiça está feita. A injustiça, aliás, está feita. O justo é que cada um pague pelos seus próprios erros e pelos maus. Não, a justiça de Deus, ela é diferente da justiça humana. A justiça de Deus declara o culpado justo e inocente, pois um outro pagou pela sua dívida, e este outro é o Senhor Jesus. E é somente por meio dele, de Jesus, que nós podemos falar em salvação, falar em graça e celebrar este amor e esta misericórdia de Deus em tempos assim tão desafiadores como os quais vivemos. Assim escreve o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Em nossos dias, muitas pessoas querem seguir um tipo diferente de Jesus, um Jesus que dá prosperidade, um Jesus que me obedece naquilo que eu peço, naquilo que eu quase que ordeno e exijo. É quase que uma inversão de papéis. O servo manda e o Senhor obedece.
Já presenciaram alguma vez uma cena assim? É muito estranho. Talvez um empregado mandando e ordenando ao seu patrão, ou quando os filhos pequenos mandam e determinam as coisas para os seus pais. Não parece que há algo errado? Ora, então, por que as pessoas que querem seguir a Jesus querem que as coisas sejam ao seu modo, querem que seja ao seu tempo? Se nós nos submetemos ao senhorio dele, devemos ter a humildade e a obediência de viver diante do tempo dele. Seguir a Jesus é tornar-se discípulo, é tornar-se servo, é seguir os seus passos. E os passos dele o levaram para a cruz. Os passos do Senhor o levaram para a cruz. Então, para onde iriam levar os passos daqueles que seguem este Senhor? Que seguem os seus passos, que seguem os seus ensinos? Não parece contraditório nós queremos glória, felicidade, realizações e apenas tudo que há de bom neste mundo? Apenas realizações e contentamentos? Não. Esta vida, este mundo, como nós aqui o conhecemos e vivemos, é marcado pela dialética da tristeza, do sofrimento, da angústia e da alegria, do contentamento e da realização. É o tempo inteiro, assim, todos os dias, todos os anos, a gente tem lágrimas de tristeza e de alegria e lágrimas de esperança e renovação. A gente se emociona e lamenta cada vida perdida nos últimos tempos, com toda a sorte de enfermidades e pandemia, e as lágrimas são de tristeza e lamento por essas vidas perdidas. E ao mesmo tempo lágrimas de alegria e esperança quando um familiar, quando um amigo atravessa a enfermidade, recebe alta hospitalar, volta para o convívio de casa, ou quando a televisão nos noticia que foi descoberto um tratamento, um diagnóstico. Quer dizer, é o tempo inteiro tendo que lidar com o lamento de viver num mundo que jaz na realidade pecaminosa, e a gente precisa administrar sinais desta queda lá de Gênesis 3, que nos afastou da plena comunhão com Deus, e ao mesmo tempo a alegria de saber que tudo isso aqui é passageiro, de que há de vir um novo reino, um novo tempo e lugar, onde a gente lidará somente com a alegria e o contentamento. Mas nós, seres humanos, somos imediatistas, queremos tudo para ontem e, digo mais, queremos apenas lidar com coisas boas. Parece que nos tornamos eternas crianças que querem apenas terem as suas vontades e desejos satisfeitos, e a qualquer contrariedade da nossa vontade e desejo, a gente então não sabe lidar e começa a fazer uma série de atitudes e pensamentos que não condizem com o de uma pessoa madura na sua vida, mas também madura na sua fé, na sua vida espiritual. Voltando a mencionar Dietrich Bonhoeffer em seu livro O Preço do Apostolado, ele afirma que muitos de nós não queremos pagar o preço total como os servos de Cristo. Ele foi um exemplo vivo do sofrimento que um discípulo de Jesus está sujeito a sofrer. Bonhoeffer pagou o preço com a sua própria vida, pois não deixou de pregar o Evangelho, nem mesmo quando esteve em um campo de concentração nazista. E nós estamos seguindo qual mestre? Tu estás seguindo na tua vida quais pessoas, quais referências de família, de profissão e também na vida de fé? Quais são os nossos bons exemplos? E estamos dispostos a percorrer o mesmo trajeto que o nosso Senhor? Quais têm sido as nossas desculpas para fugir daquilo que é inerente à vida de fé, o sofrimento? O Senhor Jesus nos disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Para concluir, prezados irmãos e irmãs, o meu desejo é que neste tempo quaresmal nós possamos refletir com intensidade sobre o que significa seguir a este Senhor. E mais, que nos tornemos fiéis a Ele em todo o tempo e em todo o momento. Ser fiel nas alegrias
quando os nossos desejos e vontades são realizados, quando as coisas acontecem conforme nós esperamos, mas também sermos fiéis a Ele quando a gente tem que lidar com algo que é contra a nossa vontade, quando o nosso tempo não é atendido, quando as coisas saem fora do planejado. Permaneçamos fiéis no caminho, seguindo um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma situação de cada vez, até que chegue o nosso dia de estarmos na plenitude com Ele. Não devemos seguir ao Senhor com a intenção de sustentar um título, sustentar um status, mas com um coração humilde, sabendo que este é o melhor caminho a seguir no mundo que nos oferece muitas chances e muitas oportunidades. Sabendo que em comunidade de fé a vida pode ser mais leve e mais agradável. Para concluir, ainda vem a pergunta do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que vale ser bem-sucedido em todas as possíveis áreas da nossa vida, se ao final da nossa vida uma coisa só importa? Do que vale a gente querer ser sempre o primeiro ganhador em tudo? O eterno ditado brasileiro, de tirar proveito e vantagem de todas as situações, de todas as formas possíveis, sair na frente, se no final das nossas vidas uma coisa só importa: morrermos crendo no Senhor. Isto importa. Gostaria que cada uma de nós, neste tempo de quaresma, de reflexão para a Páscoa, onde o convite é para a introspecção, é para o olhar para a nossa vida, e nós temos tido muito tempo e muita oportunidade de o fazer isto em família, também no emprego, no trabalho, com os colegas com quais a gente divide o dia. O que de fato nós estamos seguindo? Qual pessoa e quais notícias e quais metas a gente tem na nossa vida que nos regem, que nos guiam e que nos norteiam neste viver, onde é muito fácil a gente se perder, digamos assim, é muito fácil atentar e cair em outros caminhos. Continuemos firmes, continuemos aguardando no Senhor, não caiamos na tentação de seguir outras orientações. Permaneçamos fiéis até a morte, a fim de ganharmos, sermos herdeiros também da coroa da vida, e que a paz de Cristo Senhor, é ela que excede todo o entendimento e graça, ela venha sobre nós e permaneça conosco hoje e sempre. Amém. Convido para que juntos nós possamos confessar a nossa fé no Senhor, utilizando as palavras do Credo Apostólico, quando juntos dizemos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para, em resposta à mensagem, cantarmos a canção de número 289 do livro de canto da igreja, Queira a estrada conduzir-nos juntos, e que a gente possa refletir que a vida, de fato, ela é um caminhar, ela é um viajar. A vida, este presente que nós recebemos das mãos de Deus, ela é vivida na companhia da família, de familiares, na companhia de amigos, de colegas de trabalho. E nós estamos sempre indo ou vindo, de ou para algum lugar. A vida é movimento. Quando não há vida, não há movimento. Vida é movimento de ir e vir. Neste ir e vir, permaneçamos firmes em quem nós seguimos. Não nos desviemos, nem para a esquerda e direita. Cantemos juntos, Queira estar.
convidá-los para que nós tenhamos uma palavra de oração final, de intercessão. Nesta oração nós queremos colocar de modo especial a Dona Alice, esposa do Sr. Pedro, este casal muito querido e próximo do convívio aqui na comunidade, residentes aqui do outro lado da Avenida Paris. Dona Alice, então, ela recebeu o diagnóstico do vírus, da Covid-19, e durante esta semana ela apresentou sintomas bem fortes da infecção e teve, parece que, uma pequena melhora de ontem para hoje e está em sua casa, em sua residência, isolada. É importante dizer que o seu Pedro não ainda recebeu o diagnóstico, ele ainda não está, mas a Dona Alice, então, ela recebeu esse diagnóstico e está isolada num quarto em sua residência, que a gente possa lembrar dela também, da Dona Diva, que é cuidadora, está sempre ali junto deles, na casa, no ambiente. Dona Diva também ainda não teve o diagnóstico positivo. E também colocar em oração o Rui. O Sr. Rui é esposo da pastora Alessandra Altrac. A pastora Alessandra é nossa colega da Paróquia da Paz, aqui em Porto Alegre. O Rui, então, foi hospitalizado para realizar um pequeno procedimento cirúrgico de emergência, uma hérnia no umbigo, então ele vai precisar ficar hoje e amanhã ainda no hospital. E qualquer procedimento cirúrgico sempre deixa a gente um pouco ansioso e agitado, então que a gente possa orar para que tudo corra bem no procedimento do Rui e a pastora Alessandra esteja tranquila lá acompanhando ele também. Todos os outros motivos que nós tenhamos na mente, no coração, que a gente possa juntos lembrá-los agora e colocar diante do Senhor. Oremos. Senhor nosso bom Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra continua podendo ser anunciada e proclamada aos nossos corações. Como é bom nós podermos ouvir de ti que nós não estamos sós, não estamos desamparados, mas há um Senhor, um Mestre a quem devemos olhar e seguir. É verdade que por vezes o caminho nos parece obscuro e incerto, traz incertezas, por que não dizer medo e até mesmo receio? No entanto, Senhor, nós sabemos qual é o destino final deste caminhar. Nós conhecemos que a alegria do domingo de manhã, o domingo da Páscoa, há de chegar para cada um e cada uma de nós. Por isso, dá-nos forças para termos paciência e resiliência para os tempos de dificuldades e desafios. Não nos deixes desanimar a ponto de querermos escolher outros caminhos que nos levem para outros lugares. Faz com que tenhamos a ciência e a compreensão de que estar próximos a Ti é o melhor lugar para estarmos. E que bom que Tu mesmo nos acolhes em Teus braços de amor e bondade e nos fortalece para estes tempos. E assim, Senhor, nós queremos deixar aos Teus cuidados pessoas muito queridas e especiais para nós. Mencionamos aqui nominalmente a senhora Alice com Covid e o Sr. Rui em hospital para tratamento, para procedimento cirúrgico e tantas outras pessoas que nós conhecemos e estimamos e que nós sabemos de situações de enfermidade. Tudo isso gera em nós tanta aflição e preocupação, temos dúvidas e incertezas. Nós queremos te pedir, Senhor, para que Tu possas consolar, para que Tu possas confortar e mostrar que de fato Tu és Deus e Senhor sobre tudo e todos, e que com o Teu querer também essas pessoas possam ter a sua saúde restabelecida, e estarem novamente no convívio dos seus. A situação de enfermidade, Senhor, esteve e está presente em nossos dias de modo tão intenso. E cada vez mais nós temos amigos, familiares, conhecidos que estão passando por alguma dificuldade. Faz com que nós possamos cuidar de cada uma de nós. Fazer o que é possível ser feito, o que está ao nosso alcance. Dar-nos sabedoria e responsabilidade para cuidarmos de nós e das pessoas que Tu nos presenteias dia após dia.
Ilumina os médicos nos diagnósticos e tratamentos, porque eles são instrumentos em tuas mãos de levar saúde às pessoas. Estejas tu também, Senhor, com as pessoas que estão aniversariando nesta última semana e também neste início de próximo, início de um novo mês. Aniversariar neste tempo de isolamento é ter que celebrar este grande presente da vida, um pouco mais solitário, talvez não com tantas festas que estávamos habituados, mas também é tempo de alegria e de agradecer. Por que não também dizer que é tempo de sonhar e planejar o futuro? Sempre que tu nos concedes um novo ano, nós temos que ter a sabedoria e a habilidade de olhar para frente e ver como ainda podemos te servir, também levar esperança e amor para as pessoas. Querido e amado Deus, nós também queremos colocar aos teus cuidados famílias que estão enlutadas, famílias que se despediram dos seus entes queridos, dos seus amigos. Ontem nós queríamos ter celebrado o culto em memória do Memorial Ecumênico Martim Lutero. Infelizmente, a situação atual do município de Porto Alegre não nos permite nos encontrarmos presencialmente, e é tão duro, tão difícil viver e experimentar este tempo de luto, no isolamento, no afastamento, quando não é possível ter um aperto de mão, um abraço, um olhar em solidariedade. Fortalece e consola o coração dessas pessoas, de cada uma que se lembra com carinho de alguém que já não está mais presente em seu lar, em seu ambiente de convívio. Dá-nos a alegria da Páscoa de saber que tu mesmo nos prometeste que a ressurreição está garantida aos que creem e confiam em teu nome, e que nós estaremos um dia neste novo céu e nesta nova terra, aonde as primeiras coisas já terão passado, onde não haverá morte, nem tristeza, nem luto, nem pranto e nem dor. Anima-nos a aproveitarmos a vida com quem está ao nosso redor, ao nosso lado. Faz-nos ter alegria e gratidão de saber, querido Deus, que esta vida é renovada por graça e misericórdia tua a cada manhã para conosco. E tudo mais que está em nossas mentes e corações, especialmente esta situação de pandemia, onde mais uma vez parece que temos tantas restrições que nos impedem, Senhor, de levarmos a vida do modo que gostaríamos, nós colocamos em tuas mãos. Nós confiamos em ti e sabemos, confiando que tu estás no controle. Mostra-nos o caminho a ser trilhado. Concede paciência, resiliência e respeito às pessoas. Nós vivemos tempos onde todos estão já com os ânimos acirrados e de nada contribui se nós nos degladiamos em palavras e atitudes. Cuida de nós, Senhor, mostra-nos o caminho, dá-nos da tua paz e esperança cada dia, para que possamos permanecer firmes e fortes para o tempo que há de vir. E assim nós unimos as nossas vozes na oração que o teu Filho mesmo nos ensinou, quando nós juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem os devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ficar sob a bênção e a proteção do nosso Deus para esta nova semana. Um pequeno aviso e lembrete: nós ainda estamos então em vigência de bandeira preta em nosso município. As atividades presenciais são orientadas de que não ocorram, não aconteçam, e nós temos então seguido estas orientações. Nós pedimos atenção aos membros da comunidade São Marcos para os meios de comunicação, como o WhatsApp, o informe semanal e também as mensagens disponibilizadas no grupo do WhatsApp, para que a gente esteja atento das atividades que irão ou não ocorrer. Originalmente nós havíamos previsto que também os grupos gradativamente poderiam retornar e se encontrar
aqui nesta comunidade, os grupos de homens e mulheres. Também estimávamos que o ensino confirmatório pudesse ter o seu início. A gente pede atenção aos meios de comunicação da comunidade. Nós vamos informando a cada nova semana como iremos lidar com a situação vigente em nosso município. Fiquemos sob a bênção e a proteção do nosso Deus para este dia, para esta nova semana, este novo mês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê sempre da sua santa paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sirvamos a Deus com alegria, um ótimo e abençoado domingo e semana a cada um de nós. Se porventura alguém estiver passando na Paris, Borges ou na São Miguel e quiser chegar na comunidade para retirar o seu calendário, nós já temos à disposição os calendários de atividades da comunidade, se você ainda não recebeu o seu, e ainda há poucos exemplares, alguns à disposição do Castelo Forte, ao custo de R$ 28. É importante que você telefone antes, verifique se o pastor ou algum presbítero pode recebê-lo e acolhê-lo aqui na secretaria. É sempre uma alegria poder sentar e conversar com o devido cuidado e proteção.